Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula, né? Nájila, professora de linguagens, vamos trabalhar uma revisão hoje, encerrando o nosso semestre. E vamos pegar os conteúdos já trabalhados anteriormente, né? Espero que vocês estejam bem, com saúde, conseguindo colocar as atividades em dias. E vamos trabalhar a gramática, né? A concordância verbal com o verbo haver. A literatura, vamos revisar a geração de Graciliano Ramos. E na ortografia, o uso dos porquês. Lembrando que todos esses assuntos nós já tínhamos trabalhado. Vamos apenas revisar, ok? Então, peguem aí o material de vocês, as anotações e vamos iniciar com a concordância verbal. Essa concordância verbal, ela pode concordar com o verbo haver. Neste caso, os verbos são impessoais, né? O que é um verbo impessoal? É aquele que não tem nenhuma pessoa, não faz referência a nenhuma pessoa, a nenhum pronome pessoal, né? Ou seja, nos verbos que não apresentam sujeito. O verbo deverá ser conjugado sempre na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Eu, tu, ele ou ela, tá certo? Então, lembrando que é uma concordância, sempre é a concordância na oração. Sujeito, verbo e predicado, ok? Vamos ver aqui a concordância verbal com o verbo haver, né? Como é que acontece essa concordância? Ele diz que os verbos impessoais são o verbo haver, com sentido de existir. Então, você vai ver na oração que esse verbo haver, você pode até substituir por existir. Ele vai ter o sentido de existir. Há pastéis de carne e de queijo. Existe pastéis de carne e de queijo. Vejam aí que a gente pode até fazer a substituição. Havia várias crianças correndo no parque, né? O verbo sempre trabalhando com o verbo haver no sentido de existir. Então, existia várias crianças correndo no parque. Você faz essa troca e continua com o mesmo sentido. Há 3 minutos que você ainda não tinha chegado, né? Então, existe, faz 3 minutos que você ainda não tinha chegado. Também temos essa concordância verbal com o verbo fazer. Prestem atenção, antes foi o verbo haver, agora o verbo fazer. O verbo fazer, quando ele indicar tempo decorrido, tempo passado, né? Vai fazer 5 anos, aliás, vai fazer 5 anos que eu visitei o Canadá. Se vai fazer, indica um tempo passado, um tempo decorrido. Faz 3 meses desde a última vez que eu te vi, também tempo decorrido. E faz 2 horas que eu estou esperando por você, né? Já está com 2 horas que eu espero por você. Então, já se passaram 2 horas, tempo decorrido. Também temos essa concordância verbal com verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Aqueles fenômenos que a gente não tem um certo controle sobre eles. Todos os dias chove no fim da tarde, né? Quem é que chove? Então, é um verbo que indica um fenômeno da natureza. Nos dias de frio, neva muito, né? Tem o verbo aí nevar. E já anoiteceu. Então, são verbos que indicam fenômenos da natureza, ok? Na literatura, vamos ver aí, vamos revisar a geração de 30, né? Que a gente costuma até chamar de a geração de Graciliano Ramos. Então, nessa geração de 30, né, o romance trabalhado no modernismo era em especial voltado para o nordestino. Então, o nordestino, na geração de 30, né, ele foi destaque. Era um romance regionalista e ele se distinguiu pela consciência social. Por quê? Porque ele abordava criticamente a miséria, né, e a exploração do trabalhador rural. Então, nesses romances, no romance de Graciliano Ramos, se via muito o quê? Né? As figuras da seca e o abuso dos poderosos. Então, a gente está revisando. E eu coloquei aqui para vocês, né, que o romance de 30, falando ainda de geração, né, teve como marco inicial a publicação do romance A Bagaceira, que aconteceu em 1928, e do escritor José, esse romance é do escritor
José Américo de Almeida, ok? Então, os escritores dessa época, né, ou dessa geração, eles estavam preocupados em denunciar as desigualdades, é o que eu já disse anteriormente, as injustiças sociais no país, sobretudo da nossa região, da região Nordeste. Relembrando que é a segunda geração, que é de 1930 a 1945, e a primeira que começou em 1922 e foi até 1930. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, né? A parte da literatura, a parte da gramática, e vamos revisar a ortografia, né? A ortografia é sempre presente nas nossas vidas, nas nossas atividades, que muitas vezes a gente não consegue responder alguma questão e tem dúvida. Então, vamos tirar essas dúvidas, né? E vamos trabalhar hoje com o uso dos porquês, né? O uso dos porquês é um assunto muito discutido, que a gente sempre tem dúvida. É com acento, é sem acento, é junto, é separado? Com a análise a seguir, né? Com a explicação a seguir, nós pretendemos esclarecer o emprego dos porquês, para que não haja mais imprecisão a respeito desse assunto, para que a gente consiga identificar, classificar, usar, né, e explorar dentro de cada oração. Certo? Então, nós temos aqui os 4 tipos de porquê, né? O junto e sem acento, o separado e sem acento, o junto com acento e o separado com acento. E nós vamos ver aqui quando é que a gente usa cada um deles. O porquê, o primeiro, né? Junto e sem acento, é usado para as frases afirmativas, explicativas ou causais. Então, ela é usado nas frases, lembrem, porque, junto e sem acento, usado nas frases afirmativas, explicativas. Você vai explicar algo para alguém. Aí temos o exemplo. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Ele está a causa de ir ao supermercado, a explicação de ir ao supermercado, afirmando porque ele vai, porque ele não tem mais frutas. Então, esse porquê aí, ele é junto e sem acento, certo? E o separado e sem acento é usado aonde? Em frases interrogativas ou quando pode ser substituído pela expressão pelo qual e suas variações, né? Pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, vai depender da concordância. Então, lembre, separado e sem acento nas frases interrogativas, tá certo? Estes são os direitos porque estamos lutando. Então, você vai substituir para ver se realmente é o porquê que se usa aí separado e sem acento pelos quais, né? Por que pelos quais, professora? Que eu estou falando de direitos. E direito está no masculino e no plural. Então, ficaria, estes são os direitos pelos quais estamos lutando. O porquê junto e com acento, quando é que ele é usado? Quando tiver o significado de motivo, de razão, né? O porquê que ele fez isso. Então, temos o exemplo. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Então, me diga o motivo por que você não vai, a razão por que você não vai. Neste caso, ele é usado junto e com acento. E o porquê separado e com acento? No final de frases interrogativas, né? No final, sempre na pergunta. Uma pergunta quando você usa o porquê no final. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Né? Então, a interrogativa que está no final da frase. Lembrando que estamos revisando, né? E que estudem, tá certo? E não esqueçam, antes da nossa mensagem final, dê um joinha no nosso canal, né? No canal JAF Conecta. Aproveitem todas as aulas de todos os professores, estudem, tá certo? Então, para finalizar, seja forte o suficiente para abrir mão do que não serve mais e paciente o suficiente para esperar por aquilo que você merece. Então, vamos nos desprender do que não está nos fazendo bem, aqueles sentimentos negativos, e vamos ser pacientes o suficiente para esperar por aquilo que nós merecemos. E todos nós merecemos algo bom, algo positivo, né? Então, um forte abraço da professora, beijos, né? Estou à disposição, tudo de bom.